borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Eu sou a doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu recebo aqui Tana Rosa, terapeuta ortomolecular quântica. Tana, um prazer te receber. Prazer é todo meu, doutora Priscila. Eu me sinto muito honrada com o convite. Que ótimo. Eu quero que você comece contando para a gente da sua formação, e até eu fiquei curiosa sobre o que é terapeuta ortomolecular quântica. Tá, eu vou tentar resumir e ser Sim. breve, porque nessa minha trajetória até chegar como terapeuta ortomolecular, eu estava como advogada. Então, eu já fui da área jurídica e na época que eu trabalhava nos escritórios jurídicos aqui em Brasília, eu cheguei a engordar 15 quilos acima do meu peso. E tudo começou quando eu procurei ajuda para emagrecer. E aí eu me deparei com profissionais da área da saúde que, trabalhando reprogramação neurolinguística, me fizeram entender que eu precisava tomar uma decisão, de que não era só o fato da alimentação em si, mas de mudança de hábitos. Aí eu fiz um acompanhamento, eu me apaixonei tanto pela ideia da saúde integrativa que eu comecei a estudar. Então, esse caminho eu estou fazendo desde 2008, quando eu tinha 28 anos. E aí eu comecei a ter um benefício muito grande na minha saúde e decidi fazer formação em terapia ortomolecular, biorressonância magnética. Antes disso, eu criei um grupo de emagrecimento, o Magrazen, e cheguei até aqui hoje como terapeuta ortomolecular, com 10 anos aí de experiência na área de emagrecimento e agora estando há 2 anos como terapeuta ortomolecular. E um grupo de emagrecimento que já tem 5 anos também. E conta pra gente como que funciona esse grupo de emagrecimento. Então, o grupo de emagrecimento, ele nasceu na pandemia, Sim. né? Nós já atuávamos na área de Quando tudo foi segmento. pro online ali, né? Exatamente. Foi uma trajetória que eu andei, assim, fazendo uma transição mesmo de carreira. Eu comecei ali a fazer um desenvolvimento como coaching, depois eu fui para uma multinacional de dermocosméticos, eu ainda advogava, eu comecei a trabalhar de saúde, foi Sim. assim, uma coisa muito natural. E fiz formação no coaching de emagrecimento, fiz vários atendimentos na época, comecei a trabalhar nutrição dentro da empresa, que era uma multinacional, Dermocosméticos e Nutricosméticos, e comecei a trabalhar com pessoas. Tínhamos produtos que trabalhavam a área de emagrecimento, mas eu não via tanto resultado assim, porque não era só o produto em si ou uma dieta. Tinha mente, tinha tomada de decisão, tinha outros fatores que eu fui descobrindo no caminho, nesse processo todo. E aí eu falei, gente, eu preciso dar uma pausa aqui na área jurídica para fazer aquilo que meu coração queimava, que é o propósito, né? Sim. Então eu senti um chamado verdadeiro para ajudar as mulheres a conquistarem e conseguirem chegar na melhor versão delas, através de algo que eu tinha descoberto para mim. Então começou em 2008, eu ainda advogava, eu fui fazendo ali uma transição de mentalidade, descobri como acessar ali a mente magra zen, né? Por isso que a gente tem um Sim. projeto de emagrecimento. E nesse projeto eu comecei a trabalhar com dermocosméticos, nutricosméticos, fui vendo os caminhos, que a gente faz caminhos, Sim. e esses caminhos a gente vai acertando e errando, acertando e errando. Aí, quando nós passamos a acertar, a gente encurta. E aí que eu percebi um caminho muito melhor para chegar ao emagrecimento consciente. E aí nós fundamos o Magrazen ali no início da pandemia. A gente vai fazer agora 4 anos ao total do projeto Magrazen. Mas tem uma trajetória ali antes de formação, aí a gente foi fazer formação, especialização, fazer os estudos, aí os grupos aconteceram no online, era no boca a boca que a gente trabalhava, Sim. porque as mulheres ficaram muito dentro de casa, na época da pandemia, com os filhos, com o estresse, com a questão do trabalho, sem empregada doméstica, engordando. Por que eu não te conheci na pandemia? Meu Deus! E a gente foi vendo aquela necessidade, e eu falei, meu Deus, e
estudando, eu falei, Sim. vamos montar os grupos. Aí foi uma que chamou a outra, um grupo de 20, 30, 40, 50 mulheres. Aí eu chamei uma sócia parceira, nutricionista, para fazer a Uhum. prescrição alimentar da Tá. dieta e comecei a atuar ali com o PNL, né, dentro e também com essa atuação que nós estamos aí até hoje no segmento como terapeuta ortomolecular também. Uhum. E como foi para você essa mudança no seu estilo de vida? Porque eu acredito que quando você estava ali advogando, era horas e horas dentro do escritório, É. sem os hábitos saudáveis, né? Exatamente. O que que acontece? Dentro do escritório, com papéis, cargas de trabalho, assim, intermináveis, eu me sentia estressada. Parece que eu estava fazendo algo que não estava ressoando com aquilo que eu gostaria. Uhum. E muitas mulheres fazem isso. Elas trabalham por uma missão ali de: "Ah, eu fiz a faculdade, eu fiz uma formação, agora eu tenho essa obrigação". E não despertam para o fato de que elas podem escolher fazer uma mudança de trajetória em determinado momento de vida, se elas assim quiserem. Esse poder de decisão, elas esquecem que têm e falam: "Eu vou ficar aqui mesmo". Nessa época que eu estava ali advogando, cheio de processo e tal, um ambiente, para mim, não estava combinando com o meu perfil. Tem Sim. muitas mulheres que amam a advocacia, e eu conheço várias amigas, inclusive, que estão muito bem dentro da profissão. Eu já não estava feliz. E o que que a gente faz quando não está feliz? Num ambiente que a gente tem um pouco de toxicidade para as nossas emoções, Sim, a gente acaba comendo as emoções. emoções. E aí eu começava ali, era bolo de tarde, aí a repartição, o que a gente vai fazer? Era bolinho, era coisinhas de padaria, eram muitas coisas, muitas ofertas a todo momento. O que a gente faz numa repartição ali dentro dos escritórios em geral, dentro das repartições públicas, dentro dos fóruns que a gente ia ali advogar, era Uhum. cafezinho com uma coxinha, um bolinho, tal. Sim. E a gente vai no piloto automático. Então eu tive um aumento de peso na época e senti que aquilo não era devido às escolhas alimentares, os hábitos nocivos, mas sim porque eu estava fazendo algo que eu não estava gostando de fazer na época. E Uhum. aí, até enxergar isso, a gente acaba trazendo para o corpo em formas de obesidade ou Sim. doenças ou, né, de outras alergias, dermatites, tudo que a gente somatiza e vem para o corpo da gente. Uhum. E quais foram os desafios que você enfrentou aí? Acabou que foi juntamente uma transição de carreira com mudança no estilo de vida. Então, o desafio e o que me fez acordar lá, Sim. né, também, porque o que que eu lembro do desafio? A gente vai fazendo as coisas no automático e não percebe o quão nocivo e mal, por falta de conhecimento ou até mesmo de priorizar certas informações, que a gente acaba trazendo para fazer o mal para a nossa saúde. E como eu descobri? Quando eu fui fazer uma experiência, né, uma amiga chamou para fazer uma prova de roupa, e eu fui experimentar uma calça, eu vestia 40 e eu não conseguia vestir o 40, era 44. E na hora desse experimento que eu falei: "Gente, como que a calça não está encaixando?", e aí que eu olhei no espelho, que eu percebi que eu estava acima do peso, Isso. e foi muito rápido, né, não foi assim: "Ah, você subiu, você aumentou o peso, assim, em anos ali", não, foi Uhum. 2 anos, 2 anos e meio que eu não vi, que eu estava ali envolvida com muito trabalho, que eu, de fato, aumentei o peso. E eu sempre fui uma pessoa que sempre me cuidei, que eu estava sempre de olho nisso, Uhum. e eu deixei de olhar para isso. Então, quando eu vesti essa calça, foi muito forte, porque eu pensei: "Meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu não olhei para isso?". E eu fiquei tão, assim, chocada, que eu falei: "Como é que eu faço agora?". Eu não sabia por onde começar. E foi aí que eu peguei e busquei ajuda. Que foi a história que eu falei, quando busquei Sim, ajuda, que eu descobri sim. que existiam métodos e esses métodos funcionaram para mim, e eu vi: "Meu Deus, como que as pessoas não sabem disso e deixam realmente trazer essa Uhum. energia e talvez, né, algo que vai trazer uma, doença, alguma enfermidade ali no futuro com coisa que a gente pode analisar e pode ser Sim. tão simples". E eu fiquei em alerta com isso, falei: "Meu Deus, né, dá para a gente trabalhar com isso, dá para fazer algo aqui interessante". Me apaixonei pela trajetória que eu tive e falei: "Gente, mas eu errei muito por aqui, espera aí, como é que eu encurto esse processo para outras mulheres também?". E durante esse processo, foi uma coisa que foi
só sua, ou teve alguma pressão social, teve algum estímulo externo também de falar assim: "Nossa, olha, aumentou muito o peso", Não, não, ou nenhum. ninguém nunca falou Não, eu nada? sou, assim, pouco mais alta do que o padrão hoje, né, eu tenho Uhum. 1,74 de altura, então quando eu realmente, engordei, distribuiu no corpo, então não era algo que tipo: "Nossa, você era magrinha e aí você, né, de certa Uhum. forma engordou", não foi cobrança de marido, namorado, de nada, foi algo que eu percebi, porque as minhas companhias que estavam próximas, os incentivos eram ao contrário. Vamos comer um bolinho, vamos sair. Ah, Hum. a gente está tão cansado, quinta-feira já A gente começava. merece. É, não, aí começava, vamos para qual lugar? Qual vai ser o happy hour? Happy hour. E a Tana Rosa ia, porque eu já estava ali, já tinha trabalhado, já entreguei todo o material. E aí queria o quê no final do dia? Relaxar. Chá. E, assim, a gente tem formas hoje de relaxar, obviamente, mas para mim, Uhum. relaxar era alguma comidinha ali, gostosa. E o bom papo, né? Porque, na verdade, você Sim. às vezes não tá ali querendo somente comer, você quer estar com os amigos. E acaba que aquele social também, aquele contágio social, aquelas pessoas com aquele determinado tipo de alimento, acaba que vai Uhum. te influenciando e você acaba também, interferindo ali na sua saúde. E muitas pessoas engordam, têm, assim, problemas com diversos fatores, sinais e sintomas devido à ambiência, devido à pressão social, que é: "Vamos, vamos, eu tenho que, de certa forma, tirar um pouco, esse dia foi tão estressante, meu Sim. chefe me estressou, etc, então eu preciso desestressar". E aí vai, sai, e aí não come direitinho, não faz aquela Uhum. rotina que a gente, né, hoje em dia tem, que a gente educa, ensina tantas mulheres a terem no seu dia a dia, que faz toda a diferença, inclusive. E eu acho que dentro do seu programa, do seu método, você trabalha muito falando sobre eliminar vermes, parasitas. Como que isso é relacionado ao emagrecimento em si? Então, quando nós começamos lá atrás a trabalhar o emagrecimento, nós entendíamos que, além das emoções, obviamente, porque a gente estudava para trabalhar as emoções com as mulheres, também era a questão das calorias, né? Se Hum. você conta caloria e tem um déficit calórico ali com atividade física, você tem aquele balanço energético onde você gasta mais do que consome, você acaba eliminando peso. Então a gente tinha isso como prática, entendíamos que por aí também a gente chegaria ao emagrecimento, Uhum. ali nos grupos de emagrecimento, com a nossa metodologia. E também trabalhando o emocional. Nós tínhamos, de fato, muitos ganhos, né? Muitas mulheres emagreciam de fato, muitas pessoas ali naquela ambiência dentro do grupo tinham resultados enormes, mas passados os dias do desafio, do programa, um mês depois, muitas pessoas voltavam ao peso de antes, ou um pouco mais, né, devido à rotina e a outros fatores que eu não consegui identificar na época. Uhum. E aí, estudando, fazendo os cursos e identificando em mim, porque é claro que se a gente está fazendo um projeto Sim, deste, nós também temos que estar ali sempre sendo o modelo do nosso projeto, né? sim. Então a gente tem a prática dos hábitos saudáveis, mas mesmo comendo de forma mais limpa, mesmo fazendo atividade física, eu percebia em mim e nas nossas clientes, pacientes, que alguma coisa não estava encaixando. E eu fui ali abrindo a mente para entender, porque passávamos ali uma prescrição alimentar e uma mudança de hábitos na rotina e tal, e percebíamos que aquelas mulheres chegavam e diziam assim: "Nossa, isso aqui está tudo bem, eu estou comendo de acordo com a prescrição, Sim. mas eu estou sentindo uma dor de cabeça, minha barriga está estufada à noite. Você tem alguma coisa para aliviar esses sintomas de cansaço? Porque eu estou fazendo tudo direitinho, mas assim, ainda assim, eu estou me sentindo inflamada, estou me sentindo com algumas dermatites. Existe alguma coisa para isso?" E eu comecei a entender, né? Falei, gente, espera aí, se eu estou alimentando bem, estou sentindo essa barriguinha estufada, e na época que eu comecei a estudar a questão dos parasitas, vermes e a questão intestinal, eu comecei a desenvolver também, na época, algumas dermatites na mão,
E eu pensei, o que que é isso? E fui pesquisar. Coloquei Sim. lá e fui fazer o curso. Peraí, parasitas, vermes estão associados a alergias, a dermatites. Eu falei, mas o que que é? A gente está comendo bem, está fazendo exercício. Minhas clientes estão falando também que estão, né, de certa forma, trazendo alguns sinais e sintomas, principalmente depois dos 40 anos, porque aí a gente já vem judiando dos nossos intestinos, não fazemos desparasitação, isso acumula e trazemos doenças, sinais e sintomas de forma mais incisiva nessa fase. E eu olhando, falei, meu Deus, vou estudar a questão intestinal e os parasitas. E fui perceber, falei, gente, como que esse aí foi o pulo do gato, né? Eu falo que a gente cresceu muito depois que a gente entendeu o emagrecimento através da desparasitação intestinal e através dos nossos intestinos. Foi mágica, porque a gente limpou o terreno biológico, eliminou parasitas e vermes, e essa paciente e nós, a gente foi curando certos sinais e sintomas que persistiam ali durante ou depois de um desafio de emagrecimento com a gente. Então a questão não é só alimentar, não é só reprogramação, não são somente as nossas emoções, Sim. mas também aquilo que nós temos dentro da gente, vermes, parasitas, bactérias que estão ali sendo nocivas à nossa saúde, fungos, síndrome fúngica, tudo que causa um excesso de peso, porque a gente não consegue eliminar a caloria, não consegue digerir bem os alimentos, não consegue absorver energia adequada e eliminar. Então, eles estão trabalhando ali dentro da gente que, assim, de forma a não colaborar com o nosso sucesso no emagrecimento e manutenção, gerando muita compulsividade. A gente pensa, meu Deus, por que que eu estou assim querendo atacar um doce depois do almoço? Quando eu chego em casa, e isso também na época que eu advogava, Sim. porque eu quero comer ali uma coisa mais adocicada Sim. e vira um vício, e a gente não sabe por que nós somos dominadas, as emoções, pelos vermes e parasitas. E a gente foi descobrindo isso e foi entendendo isso, e aí a gente, hoje nós somos, né, a única, ali o único grupo de emagrecimento hoje no Brasil que trabalha desparasitação para emagrecer da forma e do método que a gente faz. E como é feito isso na prática, assim? Então, o que que a gente faz hoje, né? Se a nossa paciente cliente, ela quer emagrecer, a gente sempre faz a pergunta: você quer iniciar pela desparasitação ou você já quer agora desinflamar, tirar um pouquinho aí das Sim. comidas que são pró-inflamatórias, alimentos ultraprocessados? A gente pode fazer uma limpeza e caminhar para fazer um protocolo. Esse é um dos, né, tipo, das nossas direções, porque tem gente que quer entender mais sobre o que é a desparasitação antes de já chegar pronta para fazer. Sim. Porque nós vamos ter que mudar as questões alimentares e principalmente leite e derivados e o glúten, ali da alimentação que é altamente inflamatório, e comida de bactérias e fungos que são nocivos à nossa saúde. A gente vai ter que dar assim, um restart mesmo, e tem gente que ainda não está preparada para esse movimento, que é um chamado também. Eu preparo antes, começo ali Uhum. a eliminar peso com ela, através de uma alimentação que a gente vai fazendo um detox, e depois a gente faz a desparasitação. O ideal, e eu sempre deixo claro isso, é a gente fazer a desparasitação primeiro. Sempre. Se você for fazer qualquer coisa, cirurgia, se você for passar por algum processo, a desparasitação em primeiro lugar. Mas então deixa eu ver se eu entendi. A É. desparasitação, ela vem através da de uma mudança alimentar, é isso? A desparasitação, ela vem através da eliminação Eliminação de de vermes e parasitas sim. nocivos e E bactérias como a e gente síndrome elimina fúngica. isso? A gente elimina através de protocolos. Mudança alimentar Tá, tem isso. protocolos, Aham. chás e ervas, tinturas e um passo a passo onde a gente faz uma detoxificação do fígado, modulação intestinal, removendo fezes antigas que estão ali no nosso trato intestinal há anos. Porque quando elas ficam muito sólidas, muitas mulheres não conseguem ficar reguladinha no banheiro, Uhum. ficam ali com o intestino muito preso, constipadas. Nessa trajetória, as fezes endurecem. E aí vira tipo um biofilmezinho também, casinha de fungos e bactérias. Nós fazemos toda a retirada disso com a modulação intestinal. Quando a gente faz esse restart dentro dos nossos intestinos, que é o delgado e o grosso, Sim. e a gente faz um detox no fígado, a gente prepara o terreno biológico para uma suplementação adequada
E junto com essa suplementação adequada, a gente vem com a alimentação ali, claro, né, sempre ressignificando hábitos, limpando essa pessoa e depois que ela zera tudo isso, aí a gente faz um novo suplemento ali, faz uma indicação com a alimentação, aí volta alguns hábitos também para a gente Uhum. não, assim, extirpar ou extinguir qualquer alimento, porque a gente fala, a gente não quer demonizar o alimento, Sim. né? A gente vive em uma sociedade onde a gente E sabe que tem muito movimento esse de comida, né? processo muda tempo de pessoa para pessoa, ou é assim, não, é feito em 10 dias, em 15 dias? Ó, o protocolo que a gente faz, a gente tem um protocolo genérico, mais geralzinho, que a gente pode, tipo, uma mulher ou um homem, ele pode fazer, né? Que é um segmento alimentar Uhum. com uma suplementação indicada, chás e ervas, para ele fazer ali 3 dias de detox Ah, tá. do fígado e modulação intestinal e entrar com as tinturas. Existe um protocolo mais generalizado. O que é o ideal? Primeiro, que é sempre melhor para a pessoa. Primeiro, tem que ter acesso. Eu não consigo atender individualmente várias pessoas, por isso a gente tem um produto no digital. Uhum. Porque a pessoa compra, ela vai entender como funciona um processo de desparasitação natural, né? Não é uma desparasitação ali né, com remédios de farmácia, porque Aham. eles não eliminam ali os mais de 100 tipos de vermes e parasitas, apenas 20%. E o que a gente faz é realmente tirar a casa deles para que eles não retornem com muita facilidade, porque a Sim. gente, dentro da gente é como a casa. A gente tem que limpar sempre, porque a gente vai se sujando, a gente se Sim. alimenta na rua, viaja, daí pega alguns determinados ambientes e põe a mão ali sem querer, né, no nariz, na boca, Uhum. etc. Então a gente precisa se limpar direto, né? E aí o protocolo ele tem esse segmento de ser geral, mas o ideal, que aí vai depender de cada pessoa e tem que ter acesso para a gente fazer, é o protocolo individualizado, onde a gente vai traçar com a pessoa ali como ela vai se identificar com determinados tipos de alimento, se tem alguma intolerância, se tem alguma alergia, se passou algum processo cirúrgico, né? Vamos ver se esse medicamento aqui suplementar, isso aqui vai fazer, né, bem para essa pessoa. A gente consegue fazer um mais direcionado e um pouco mais forte, porque a gente vai estar analisando uma pessoa Sim, de forma individualizada. Então, esse protocolo pode durar 30 dias a 60 dias, entendi. dependendo aí desse Uhum. organismo e de como essa pessoa vai responder, porque cada organismo é único, né. Então as Sim. respostas vão vir aí de pessoa para pessoa. E você tem no meio aí como uma das ferramentas de trabalho o PNL. Sim, E isso remete muito ao autoconhecimento. O autoconhecimento da é muito importante nesse processo, né. Como que as com suas certeza. pacientes, clientes lidam com essa mudança, que eu acho que é o que é mais difícil. Então, aí vem uma análise quando a gente fala individualizada, né, porque teve Uhum. ali uma história, uma trajetória de infância, de comportamento, fatores genéticos, epigenéticos, microbiota intestinal, como foi que nasceu, cesariana, parto normal, amamentou até quando, porque eu vejo ali, né, se a pessoa tem, de certa forma, alguma resistência, alguma microbiota mais forte ou com um sistema imunológico mais devagar ou menos forte devido ao histórico dessa pessoa. Então, como é que a gente faz para poder melhorar ali e essa pessoa entender que, de fato, ela precisa fazer algumas mudanças? A Uhum. gente trabalha anterior ali, né, à fase dela adolescente, verifica se essa pessoa ela tem um grau de, vamos supor, sobrepeso que vem desde a infância ou se ela adquiriu isso depois da adolescência, vai entender um pouco esse fator para trabalhar o emocional dessa pessoa com exercícios rotineiros, mudanças de hábito, que é na mudança ali diária que o cérebro e o nosso inconsciente vai entender aquilo como algo normal. É como fazer, por exemplo, atividade física. A gente nunca Sim, está preparado para começar. Você nunca. vai e para você se acostumar, você precisa fazer aquilo como rotina. Segundo estudos, dizem que 21 dias é um tempo ali ideal para você pegar algo como hábito, Sim. né?
Mas aí a gente fala, não, 21 mais 21, então cada pessoa vai, tem gente que Tá com 15 sempre dias, no seu 21 ali, né? mas tem que, é uma mudança que a gente fala diária. Então eu sempre falo, mais um dia e vamos tranquilamente, e nos perdoando sempre por Uhum. cada falha que a gente tem ali, até conseguirmos chegar num processo onde a gente tem mais autonomia em lidar com emoções e com alguma coisa que anteriormente a gente não conseguia dizer não e que depois se torna muito simples. Mas como ir à academia, como fazer uma atividade, você vai precisar de rotina, de mudança, realmente é uma reprogramação Sim. mental. E uma coisa que é muito interessante, doutora Priscila, é que eu falo que quando você não consegue sozinha, a gente precisa entender. E eu fiz isso lá no passado, eu estou falando algo que eu fiz. Experiência própria. A gente precisa identificar o que pode nos ajudar. Olha que eu não falei quem. O que Que pode pode. nos ajudar? Uma decisão nossa, um livro, uma mentoria, algo para poder aprender, para poder a gente, assim, se automotivar também Sim. e abrir para as oportunidades de conhecer pessoas, de estar numa nova ambiência e de buscar profissionais também, porque eu fiz isso, que pudessem me ajudar naquilo que na época eu não tinha, que é o conhecimento que a gente está ali, está abraçando aquela pessoa para que ela, que sozinha não conseguia, Sim. consiga fazer isso de forma mais leve e amorosa. Que tem que ter Uhum. amor no processo, Demais. né? A gente tem amor à história de cada um, a gente abraça e Uhum. vamos fazer juntinho, vamos nessa prática construtiva de saúde, né? Que é uma construção, é Uhum. uma construção. E o que caracteriza para você um estilo de vida saudável, que é o que você prega dentro do Magra Zen? É. Eu sempre falo em equilíbrio, né, das escolhas, porque ser saudável, ter um estilo de vida saudável é aquilo que a gente não tem que ficar pondo pressão para ficar ali fazendo, lutando com a gente todos os dias. A gente tem que fazer parte de algo mais natural. Né, você Uhum. acordar e fazer algo que, nossa, que felicidade, porque esse é o tipo realmente de alimento que eu quero nutrir meu corpo, ressignificando ideias. É um estilo de vida saudável. E não, agora é dieta, eu vou sofrer. Aí não fica saudável porque o seu entendimento e o cérebro, eles ficam muito ali, né? Tipo, a lógica de tipo, eu quero ficar bem, mas a custa de quê? Interfere no meu Uhum. resultado. Então, para termos um estilo de vida saudável, não é só chegar aqui e falar o que elas já sabem, que é alimentar de forma correta, vamos retirar um pouco esse açúcar, né? Vou fazer atividade física, É. coisas assim que a gente até entende. Nossa, eu sei que se eu ficar comendo aquele brigadeiro todos os dias, aquele bolo de chocolate, aquela massa que eu tanto gosto, e se isso for uma recorrência, eu não estiver fazendo a minha parte, por outro lado, eu vou começar a exagerar um pouquinho Sim. aqui no excesso de calorias. Às vezes, e muitas delas nas nossas anamneses, elas falam isso. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Esse é o fato, eu não consigo. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Aí eu falo, não, você sabe o beabá geral, mas tem coisa que a gente ainda não sabe, que a gente vai aprender aqui também. Que às vezes não é só contagem de caloria. E muitas vezes a gente tem isso como, nossa, então eu comi o mesmo que a minha amiga e ela tá magérrima e eu tô com sobrepeso. Microbiota intestinal alterada, microbiota de pessoas obesas, diferente de uma microbiota de pessoas magras, é isso que a gente faz na desparasitação, recoloniza com probióticos e que vai fazer você emagrecer, porque a gente vai implementar na prática Uhum. alimentar e suplementar probióticos depois da desparasitação para ajudar na queima de gordura, porque a nossa microbiota hoje, ou micobiota por conta de fungos, né, tem uma série de nomenclaturas, Uhum. mas a nossa microbiota intestinal como um todo, ele pode estar auxiliando você no seu processo de emagrecimento ou dificultando o processo de emagrecimento. Foi um dos pulos do gato que tivemos com a desparasitação intestinal. Então, além de equilibrar as emoções quando a gente desparasita, parando aquela compulsividade por doces, açúcares, né? Em geral, Sim. carboidratos refinados, aquela compulsão que não vem de você e vem do vermezinho e do fungo, tá? Uhum. Atingindo ali as emoções.
Além disso tudo, aí vem um sentimento de culpa, que aí a gente vai virando uma bola de Não, neve. aí você entra num círculo vicioso, né? Exatamente. Então a gente faz todo esse trabalho e a mudança de hábito que vem de uma forma mais fácil através, né, da eliminação de vermes e parasitas. Uhum. E depois a gente faz, né, essa recolonização com bactérias que vão ajudar a melhorar a pele, a emagrecer, a ficar com a microbiota daquela amiga magrinha, que é para ficar, né, comer coisas legais, Legal. mas não ter aquela facilidade em manter aquele sobrepeso Uhum. devido, né, aos parasitas, vermes e bactérias que estão ali prejudicando a gente. E me fala, essa desparasitização só pode ser feita adultas, mulheres adultas, ou se uma adolescente quiser fazer, tem uma idade mínima ali para fazer? Então, o protocolo de desparasitação É de intestinal é para crianças acima de 12 anos, tá? Abaixo aí a gente faz só uma tintura mais simples, tem que desparasitar a criança, tá, gente? Aliás, todos Sim, é isso que da me veio a casa. dúvida agora. Aí eu falei: "E aí, desparasita um ou Não, todo todo mundo, mundo?" inclusive os pets. Inclusive os pets também vão desparasitar. Então o marido tem que desparasitar, as crianças têm que desparasitar. Então o protocolo é para pessoas, né, acima de 12, ali 12 anos. criança 12 anos. E mulheres grávidas não é recomendado, a gente não faz, tá? Até depois ali de 6 meses de amamentação, aí tem que olhar, né, o período que ela vai Uhum. amamentar, mas é para a prática mesmo de, né, não interferir no processo de amamentação e tal dessa mamãe nem na gestação dela. Então a gente não faz também. Mas o restante, se tiver intestinos, É melhor nós fazer. vamos fazer. Exatamente. Olha, eu adoro dicas práticas e nossas borboletas que estão nos assistindo também. Então, dicas práticas para uma vida saudável. Olha só. Levantou, acordou, fez o xixi, vai ali na sua, né, na sua pia, etc., no seu banheiro, no seu lavabo e raspa a língua. Tira aquela saburra branca que vem porque a gente à noite está limpando o nosso corpo de toxinas. Tira aquilo ali, faz 30 dias e toma um pouquinho de água, Aquele 250, raspador de de língua cobre. que E se que você a gente recomenda. raspador de língua, tá vendo a doutora Priscila aqui recomendando raspador de língua também. Você faz aquilo ali, vai melhorar a saúde bucal como um todo. Uhum. E você toma 250 ml de água ali em seguida, tá? E espera mais uns 2 minutos, toma mais 250. Tem gente que consegue tomar 500 ml De uma direto, vez. mas se não, você fraciona antes de qualquer coisa de manhã. Isso vai facilitar o trânsito intestinal, vai ali assim, vai trazer mais água, líquido mesmo para os seus intestinos, né? E vai fazer com que você faça aquele cocô bonito que eu falo sempre para as minhas clientes, de uma forma geral, porque ele vai hidratar ali os intestinos. Então, Uhum. a água de manhã, na quantidade ideal, vai facilitar a ida ao banheiro. Esse aí é uma prática, assim, já de manhãzinha você já acorda e faz. Fazer atividade física é algo, assim, muito importante, porque ele vai liberar um monte de hormônios aí, Sim. serotonina, dopamina, vai te deixar feliz. Mas a hora, eu não gosto de colocar muito bem a hora, porque a minha é bem cedinho, porque para o dia eu me sinto melhor. Mas tem gente que vai ficar à noite, depois do trabalho, mais fácil. Eu acho que fazer atividade física é essencial para a longevidade. Mulheres acima de 40 anos é obrigatório, porque a perda de massa magra ela começa a ficar muito ali, né, ladeira abaixo depois dos 40 anos. E o que a gente vai mais precisar aí ao longo da vida é de ter uma massa magra legal para a gente poder transitar e fazer a nossa trajetória de vida com saúde. Né? Acima de tudo, assim, a gente quer viver mais, mas a Sim. gente quer viver com nobreza, né? Com Esses dias eu dignidade. ouvi na rádio, se não me engano, acho que era o Paulo Musi, numa entrevista, e ele falando, ele falou assim: "Cara, para o jovem, atividade física pode ser opcional, mas para o adulto, para o idoso, tá caminhando ali para ficando mais velho, para os É. idosos, para melhor idade, né, é obrigatório". Eu não sei o que você vai fazer, mas é obrigatório. Sim, porque senão a perda de massa acaba que eles caem, aí vira aquele, aí vem Sim. a fratura de ossos. Então,
para evitar de a gente ficar velhinhos ali, numa cadeirinha de Uhum. roda, né, enfim, né, numa cama, ninguém quer isso, a gente precisa aumentar, porque massa magra tem a ver com longevidade também, então precisamos fazer Sim. atividade física. E uma dica que eu vou trazer aqui, transformadora, maravilhosa, que eu sei que a maioria não faz, vamos lá, beabazinho. Higiene do sono antes de dormir, eu sei que isso aí vocês já sabem, mas o que vocês não sabem é a hora ali melhor para vocês irem dormir. E o porquê, que eu vou explicar. Vá deitar, eu sei que muitas aqui vão dizer, meu Deus, eu não vou conseguir 9 horas da noite. Vai dormir 9 horas, 9h30. Lá em casa, 8h40, 9 horas, já estou indo para a cama. Tem gente que Ai, vai dizer, meu eu não sonho, consigo, eu não meu consigo. Eu não sonho. consigo. Gente, 9 horas, 9h30, máximo 10. Eu ainda falo para as meninas, porque aí a 10 fica mais razoável. Aham. Porque o nosso fígado faz metilação toda noite. A dica de ouro, das 10 à 1 da manhã. É a hora que ele elimina todas as toxinas do nosso corpo das 10 à 1. Se você não dormiu nessa janela, ele acumula toda a toxina diária e Meu leva para o outro dia. dia. Aumento de cortisol, excesso de peso, as mulheres ficam estressadas e não sabem por quê. O que está acontecendo que meu dia não está legal? Não limpou as toxinas do dia anterior. Agora quem dorme Porque tarde já tá ficando não doida. dormiu das 10 à 1 da 1. manhã, janela que o nosso fígado faz a metilação. E ainda tem mais. Olha, o outro pulo do gato aqui para trazer esse partilhar com a Sim. audiência. Nós, a cada 7 anos, do 0 aos 7, dos 7 aos 14 anos e dos 14 aos 21, a gente faz um salto de DNA. Então, o que acontece? A criança até os 7 anos, mamães, cuidem da alimentação, evitem o glúten, o leite, né, pelos malefícios que tem, porque toda doença ali, tudo que essa criança tiver do 0 ao 7, quando ele faz a troca dos 7 anos em diante, ele leva toda a informação no salto de DNA, que é epigenética, dos 7 aos 14. Se você curou seu filho, se você trouxe todos os benefícios para ele do 0 ao 7, ele leva isso do 7 ao 14. Se você não trouxe, não se preocupe, vai do 7 aos 14, ajuda e limpa, tira esses fast food, comida, porque ele vai tirar esse hábito mais nocivo, ele vai melhorar. Limpa ele do 7 ao 14. Não conseguir dos 14 aos 21. Que é nessa etapa até os 21, a gente tem controle do salto de DNA. Sim. E se você vai levar alguma doença genética, inclusive, para o próximo salto. Dos 21 em diante, que é o nosso caso, a gente não sabe mais quando a gente vai saltar. Se é dos 21 aos 23, dos 23 aos 30, dos 30, a gente não sabe esse salto. Por isso que mulheres com câncer, etc., e eu estou falando para geral aí em relação à saúde, tem que cuidar muito do que está fazendo hoje, porque você não sabe se seu salto do DNA vai dar hoje à noite ou depois. E quem faz é a metilação com o fígado, das 10 à 1 da manhã. Então, se não dormiu, está levando informação ruim para depois, para vários anos que você não sabe se são 10, se são 7, se são 5 ou se são 50. Então, aquela mulher que estava ali com várias doenças, etc., que quer retirar, inclusive obesidade, que a pessoa fala, não consigo emagrecer, passa de novo, não consigo alterar, está levando os fatores da epigenética para próximo salto também. Então, a gente sempre diz, dica, dorme cedo, por uma série de fatores, inclusive hormonais, para produção dos hormônios adequados, que se dá ali na madrugada de 2 a 3 horas da manhã e vai até ali umas 5, 6, trabalhando legal. Acordou 4h30, 5 horas, está de bom tamanho, mas vai dormir já cedo. põe a roupa de ginástica. Já levanta, já coloca e já vai. Tá aí para vocês aí essa dica de ouro que a gente sempre compartilha com as nossas magrazem também. Que ótimo. Tana, eu queria que você deixasse uma mensagem para nossas borboletas que estão nos assistindo e que desejam mudar o estilo de vida. Aquela mensagem inspiradora, assim, para dar um ânimo. Terminei esse episódio, eu já vou mudar minha vida para melhor. Sim, eu tenho ela aqui, sabe? Decisão. É o poder de decidir, que não cabe a ninguém, só a elas. Você pode arrumar o melhor profissional para cuidar de você,
Se você não tomar a decisão, esse processo não vai acontecer. Tem que existir um impacto assim muito forte emocional, que eu falo que parte da escolha. Da escolha. Tem gente que vai ser um término de relacionamento, agora eu vou mudar. Tem gente que é quando alguém falou, nossa, como você está obeso, se sentiu ofendido, ofendida, eu vou mudar. Mas você, aí tá a dica também aqui. Não necessite sofrer nenhum impacto emocional para mudar. Mude hoje, agora mesmo. Toma essa decisão. Você que está aqui agora, essa audiência linda, as borboletas aí da Sim. doutora Priscila, tome a decisão porque agora, nesse momento presente, é o nosso maior poder. E Deus deu o livre-arbítrio para a gente. E muitas pessoas não tomam posse disso. Ai, que mensagem linda. E agora, conta pra gente. Quem quer saber mais sobre o seu trabalho, quem quer te acompanhar, consegue isso onde? Fala aí do seu Instagram, se tem alguma outra rede, algum contato, fala tudo. Bom, primeiramente, a via melhor de ficar acompanhando é o Instagram, porque Sim. estamos diariamente ali nos stories falando sobre desafios, falando sobre dicas valiosas para desparasitação, falando do nosso dia a dia, trazendo cases de sucesso. Então, lá no @magraszen, Né. eu sempre falo magras porque Das tem um Szinho, magraszen, a gente consegue se comunicar, consegue, ali eu respondo os directs também, a gente ainda, né, faz todo esse carinho aí de acompanhamento. Tem o meu telefone também, profissional, para mensagem, aquelas que querem fazer um atendimento VIP personalizado, que é o 619-9908-0354. Então, essas duas vias conseguem me encontrar, me achar, e a gente tem uma comunicação aí para aquelas que estiverem interessadas em cuidar do sobrepeso, ou de fazer uma desparasitação, porque isso independe de estarmos acima do peso ou não, é ideal para a gente, né, eliminar sinais e sintomas que a gente acha normal e que de fato não são, a gente não precisa sentir, né, tanta indisposição, tantas síndromes, tantas sinais e sintomas aí, mulheres, né, que geralmente alergias, candidíases de repetição, tudo isso a gente consegue trabalhar aqui com a desparasitação intestinal. Inclusive a família, porque a gente inclusive fala aí para o maridão também acompanhar Sim. e fazer também um protocolo à moda ali, né, mais masculina, porque mulheres a gente cuida muito ali também do fator emocional e alimentar, Sim. e para eles ali, dependendo, né, um protocolozinho mais enxuto, mas tão importante também para que todos tenham ali a microbiota mais equivalente, né, que estão juntos, né, dentro do mesmo espaço, aí é importante todos estarem na mesma sincronicidade. Ai, maravilha. Tana, quero te agradecer de coração a participação aqui no Pode Pri. Eu acho que é uma história belíssima de de uma transição de carreira que te levou para um estilo de vida que te tornou mais saudável. E olha, além disso, tá te proporcionando ajudar, assim, milhares de pessoas, né, porque a gente sabe que aquele alcance do Instagram, assim, às vezes você está atingindo quem você nem sabe que está atingindo, né. Então, assim, muito obrigada, de coração. Eu agradeço imensamente, doutora Priscila, pelo convite, um ambiente tão bonito, tão leve, onde a gente pode proporcionar, através dessa Sim, comunicação, uma mensagem aí para muitas pessoas e impactar é quem a isso. gente nem conhece, quem a gente nem está vendo, mas que por essa mensagem começou a modificar a vida dela e Sim, a vida da família dela também. Então, gratidão aí pelo convite. obrigada a você. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pri. Então vocês vão acompanhar a Magra Zen. E se vocês quiserem acompanhar mais sobre saúde bucal também, já que a gente falou aí sobre o raspador de língua, lá no meu Instagram, doutora Priscila Paz de Ouro, DRA Priscila Paz de Ouro, temos várias informações sobre saúde bucal, sobre você sorrir melhor, ter a liberdade para sorrir. E também tudo sobre o Pode Pri tá lá dentro. Até o próximo episódio.